Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Ao concluir esse estudo, eu percebi que os capítulos 8 e 9 eles não estão desconectados dos demais capítulos. Pelo contrário, eles vão transmitir a mesma ideia que Paulo transmite desde o primeiro capítulo até o 11º. Então, vamos começar em nome do Senhor Jesus. Capítulo 1. Paulo já começa se apresentando e informando o propósito do seu chamado, que é um chamado apostólico. Inclusive, mais à frente, no capítulo 11, ele vai se declarar como apóstolo dos gentios, ou seja, ele tem um chamado específico para os gentios. Mas aqui no início ele diz apenas assim no verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A seguir, ele informa também qual é o chamado deles, dos romanos, um chamado que é comum a todos os cristãos, ou seja, somos chamados para sermos santos e obedientes, como podemos ler nos versos 5 e 6. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E então ele já entra naquele que eu penso ser o assunto principal dessa carta, a justificação pela fé por meio do Evangelho, conforme ele diz no verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A partir daqui, Paulo vai, de muitas maneiras, mostrar que judeus e gentios são iguais perante Deus, estão no mesmo patamar. Para isso, ele começa dizendo que todos são indesculpáveis. Sabemos que Deus se revelou de uma forma especial ao povo judeu, se mostrando aos patriarcas, os libertando da escravidão do Egito por meio de Moisés, falando com eles por meio dos profetas e, inclusive, por último, por meio de Jesus. Como Jesus mesmo disse, a salvação vem dos judeus. É o que está escrito em João 4:22. Porém, Deus não estava oculto aos demais povos da terra. Paulo vai dizer que Deus se manifestou claramente por meio da sua criação. Lemos isso nos versos 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E como consequência disso, deles terem visto Deus claramente, mas não o glorificaram, Deus os entrega às suas paixões, às suas injustiças e idolatria. É o que ele vai falar nos versos 21 ao 31, mostrando o resultado de uma vida longe de Deus, ou seja, uma vida cheia de males que são decorrentes da corrupção do ser humano. E por isso, por causa desse comportamento deles, virá a ira e o julgamento de Deus. É o que ele vai afirmar primeiro no verso 18, quando ele diz: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E também no verso 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E então entramos no capítulo 2, onde ele vai falar que todos serão julgados. Vou começar lendo do capítulo 2, o verso 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Ele está se referindo às coisas que ele mencionou no capítulo 1. Então ele vai dizer que todos, tanto judeus quanto gentios, serão julgados, cada um segundo aquilo que tem conhecimento. Os que conhecem a lei serão julgados pela lei, e os que não conhecem a lei
serão julgados pelo entendimento comum que todos têm sobre certo e errado, bem e mal. É o que ele vai falar dos versos 5 a 12. Contudo, por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Paulo está dizendo aqui nesses versos que Deus, ele age sempre com justiça, que ele não vai fazer distinção de pessoas, porque ele não age com parcialidade, vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. E no verso 5 eu quero ressaltar o que ele disse: por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. E nos versos 9 e 10, a expressão que ele usa, primeiro para o judeu, depois para o grego. Ele usa a mesma expressão nesses dois versos. Então ele está colocando claramente que todos passarão por esse julgamento. E quando ele fala depois para o grego, algumas vezes ele vai usar essa expressão grego e outras vezes ele vai usar a expressão gentil. Na verdade, ele está querendo se referir a todas as pessoas que não são judeus. A seguir, ele vai falar sobre a circuncisão do coração. E ele vai afirmar que o judeu não é apenas aqueles que descendem de Abraão, que seguem a lei de Moisés e que são circuncidados, mas aqueles que pelo Espírito seguem a lei de Deus e têm o seu coração circuncidado. Os versos 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente física e exterior. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí entramos no capítulo 3, onde ele começa com uma pergunta: se há vantagem em ser judeu ou se há alguma vantagem na circuncisão. Essas são algumas de muitas perguntas que ele vai fazer e ele mesmo vai responder ao longo dos capítulos seguintes. Eu vou ler então do capítulo 3, primeiro verso 2. Muitas, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então ele diz que há sim vantagem em ser judeu, mas apesar disso, apesar deles terem uma certa vantagem de terem a palavra de Deus, nem todos creram, e que a infidelidade deles não vai anular a fidelidade de Deus. É o que ele afirma então nos versos 3 e 4. E aí ele continua questionando se seriam eles, os judeus, de alguma forma melhores que os gentios. E ele vai fazer a pergunta e a resposta nos versos 9 e 10. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E então, nos versos seguintes, ele vai falar sobre a justificação pela fé, para todos também, judeus e gentios. Além de colocá-los novamente no mesmo patamar, ele vai falar que essa justificação não vem pelas obras da lei, como eles estão habituados a pensar. Vamos ler dos versos 20 a 24. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas.
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E ele diz que não há motivo de vanglória por parte dos judeus, pois a justificação é pela fé para todos, e Deus é Deus de todos, tanto judeus como gentios, como vamos ler dos versos 27 a 30. Onde então está o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Antes de entrar no próximo capítulo, vale ressaltar que a fé não desobriga da obediência. A fé leva à justificação e a obediência vem em decorrência da fé, por gratidão, porque somos salvos para as boas obras, como também está escrito em Efésios, no capítulo 2, dos versos de 8 a 10, onde diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E então entramos no quarto capítulo. Aqui ele vai falar sobre Abraão e como ele também foi justificado pela fé, porque creu, não por suas obras. Do capítulo 4 eu vou ler o verso 3, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E Davi também vem depois a declarar sobre o homem a quem Deus atribui justiça sem obras e o chama de bem-aventurado, como Paulo fala no verso 8. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. No verso 9, ele pergunta se Deus age dessa forma apenas com os circuncisos, ou seja, apenas com os judeus. E lemos nos versos 10 e 12 a resposta. Vou ler do verso 9, porque aí já fica a pergunta e em seguida a resposta. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada a eles também, e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então ele apresenta essa sequência, primeiro fé, depois obras. As obras vêm então como sinal, uma marca da fé. E agora ele vai questionar quem são os herdeiros das promessas feitas a Abraão. Apenas os circuncisos? Apenas os judeus? Vamos ver a resposta no verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que teve Abraão. Ele é o pai de todos nós. Da mesma forma que foi atribuído justiça a Abraão pela fé, acontece também com todos nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. É o que Paulo afirma no verso 24. Podemos até aqui perceber o objetivo de Paulo em colocar no mesmo patamar tanto os judeus quanto os gentios, onde todos passaram e passarão pelas mesmas situações. Ele já disse que todos pecaram
que todos serão julgados e que todos serão justificados somente pela fé. Ele está claramente desconstruindo a ideia de exclusividade do povo judeu e construindo o entendimento que são herdeiros, eleitos, chamados, escolhidos de Deus, todos aqueles que têm fé, como teve Abraão. Ele está condicionando tudo à fé, porém a fé agora no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. E entramos no capítulo 5. Nesse capítulo ele vai fazer uma comparação entre morte e vida. Ele vai estabelecer uma relação entre o primeiro Adão e o último. Pelo primeiro veio o pecado e com ele a morte. Pelo último, que é Jesus, a justificação e a vida. Eu vou começar lendo o verso 12 do capítulo 5. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora eu vou ler o verso 17 e em seguida o 21. Pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o verso 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E passamos para o capítulo 6, onde ele vai continuar falando a questão do pecado e da morte, porém apresentando agora que nós estávamos mortos no pecado, mas agora em Cristo estamos mortos para o pecado. Como podemos ler nos versos 2, vou ler o primeiro para ficar numa sequência de pergunta e resposta. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Vou ler também os versos de 10 a 14. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo vai então dizer que nós vivemos aprisionados num corpo que ele chama de corpo do pecado. E esse corpo obedece à lei que o condenou. Ele não está se referindo à lei de Moisés, ele está se referindo à lei que condenou Adão à morte e aprisionou nesse corpo destinado à morte. Dessa forma, nos tornamos escravos do pecado. Por isso é tão difícil obedecer à lei de Deus. Mas agora que fomos libertos dessa lei por meio de Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos da justiça de Deus. É o que ele vai falar nos versos 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 7, ele vai continuar decorrendo dessa ideia de pecado, de como estamos aprisionados nesse corpo e por conta disso nós sentimos, desejamos, queremos fazer tudo o que desagrada a Deus. Vamos ler o que ele diz então dos versos 19 a 23 do capítulo 7. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei
atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então aqui ele deixa claro a existência dessas duas leis. A lei de Deus, na qual ele tem prazer, e essa lei que ele chama de lei do pecado que domina o seu corpo, que é justamente a que eu falei que vem de Adão, aquela lei que condenou Adão à morte e assim condenou a todos nós. No verso 24, ele faz uma muito conhecida afirmação e pergunta na sequência que nós vamos ler, e vamos ler também o verso 25, onde ele dá a resposta. O 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças dou a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a minha mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com minha carne, da lei do pecado. E entramos no capítulo 8, onde ele vai falar sobre a liberdade em Cristo. E já começamos o capítulo com uma linda declaração de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como podemos ler nos versos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo não está trazendo nesse capítulo uma ideia nova, mas complementando o que ele já vem afirmando nos capítulos anteriores. Ele apresentou um problema, o qual é comum a toda a humanidade e para o qual não havia solução: o pecado e a morte. Como ele disse, estamos presos num corpo condenado, estamos destinados à morte. E esse corpo nos impede de obedecer à lei de Deus, que é perfeita e espiritual, enquanto nós somos carnais, escravos das nossas paixões. E mesmo tendo plena consciência de qual é a vontade de Deus, não conseguimos obedecê-la. Foi o que ele afirmou nos capítulos 6 e 7. E agora, no início desse capítulo, ele continua desenvolvendo essa ideia. Eu vou ler o verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Vou ler o 7 também. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E ele vai continuar decorrendo sobre isso. E ele vai seguir nessa temática até o verso 27. Então, portanto, nós podemos concluir que em Adão estávamos predestinados à morte, mas em Cristo nós estamos agora predestinados à vida. E eu vou ler os versos muito conhecidos, que vai falar exatamente sobre a predestinação, dos 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então agora, em Cristo, já não há pecado, já não há mais condenação. O pecado que nos separou de Deus já não nos separa, e é o que ele vai afirmar nos versos 38 e 39, que nada mais pode nos separar de Deus e do seu amor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não podemos deixar de mencionar, antes de encerrar o capítulo 8, que Paulo apresentou a predestinação mediante a presciência de Deus. Não é uma eleição deliberada, uma simples escolha, ou seja, ele conhece todas as coisas mesmo antes que elas aconteçam. Foi exatamente a mesma coisa que disse o salmista no Salmo 139, verso 16.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O salmista usou uma linguagem poética para afirmar que antes que as coisas acontecessem, Deus já sabia de tudo. Antes de seguir para o capítulo 9, vamos entender bem o que significa escolher. Segundo um dicionário de língua portuguesa, escolher é optar entre uma coisa e outra, ou entre uma pessoa e outra, é preferir, selecionar, eleger, demonstrar preferência ou predileção, selecionar os melhores dos piores. Se considerarmos que Deus faz escolhas nesses critérios, escolhendo umas pessoas em detrimento de outras, afirmamos que ele faz acepção de pessoas. E sabemos, pela Bíblia, que Deus condena isso, como podemos ler em Deuteronômio 16, verso 19: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. É fácil perceber no texto bíblico que fazer acepção de pessoas implica em torcer a justiça. Foi dito claramente. Então, se Deus é justo, se Ele é o autor de toda a justiça, como que Ele mesmo vai torcer sua própria justiça? Em Tiago 2, verso 1, nós também somos ensinados a não fazer distinção, não fazer diferença entre os nossos irmãos. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Se Deus condena isso e nos ensina a não praticar tal coisa, o próprio Deus faria isso? Paulo mesmo, no capítulo 2, verso 11, ele disse que Deus não faz acepção de pessoas. E ele vem claramente mostrando que a escolha do povo judeu não implica na rejeição dos gentios. Percebemos como ele vem argumentando de várias formas que ambos são filhos de Deus e que Deus é Deus tanto de judeus quanto de gentios. Então agora ele não iria, em um único capítulo, contradizer tudo que ele vem falando nos capítulos anteriores. É claro que nós não podemos questionar decretos de Deus, mas sabemos que ele colocou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas e ele zela por ela, como diz o Salmo 138, verso 2. E se Deus deixou claro que não faz acepção de pessoas e condena quem faz, e que era parte do seu plano chamar dentre os povos, além de judeus, pessoas para serem também seu povo especial, conforme nós veremos a seguir, é exatamente isso que ele vai fazer e é exatamente nesse ponto que Paulo quer chegar. E assim nós entramos no capítulo 9, com tudo isso em mente. Nesse capítulo eu vou me demorar mais para analisar bem os versos mais importantes e até polêmicos, para que fique bem claro o propósito de Paulo ao fazer as citações que ele faz, que nesse capítulo ele vai fazer várias citações, desde Moisés até os profetas, para justificar as coisas que ele está afirmando. Ele vem ao longo dos capítulos anteriores respondendo algumas perguntas e agora ele vai responder a essa, se Israel é ou não de fato a nação eleita. E qual é o propósito dessa eleição? Que eleição é essa? Dos versos 1 a 5 do capítulo 9, ele vai mencionar o desejo de que toda a nação de Israel fosse salva. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. No verso 6, ele torna a falar o que já havia dito antes, no capítulo 4, verso 16, que a bênção da promessa vem pela fé e acrescenta que nem todos, por serem descendentes físicos de Abraão, são Israel de fato.
vou ler do verso 6 ao 8. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Ele já abordou a obediência à lei, a fé, e agora ele vai apresentar o quesito promessa. Sobre quem está essa promessa? Ele já tinha falado que essa promessa não está apenas nos judeus, nos circuncisos. Então, essa promessa não depende da descendência sanguínea. Ele trouxe primeiro o exemplo de Isaque, que não era nem o primeiro, nem o único filho de Abraão, mas foi sobre ele que estava a promessa de Deus. Apesar de Isaque ter sido filho da promessa, ao escolhê-lo como aquele que iria ser um dos pais da nação de Israel, Deus não rejeita seu irmão, Ismael. Nós vamos ler, então, para confirmar isso, Gênesis 21, do 15 ao 20. É aquela passagem que Abraão despede Agar e Ismael, e eles saem, e chega um determinado momento, a água acaba, Agar deixa seu filho e vai chorar num canto, e aí então ela ouve a voz do anjo de Deus. Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: "O que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, o tome pela mão, porque dele farei um grande povo." Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, e foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Então vemos que Deus não vai abandonar Ismael, apesar de ele não ser o escolhido para formar a nação de Israel. Mas Deus não o rejeita da maneira como costumamos pensar que Deus escolheu Isaque e rejeitou Ismael. Vemos claramente aqui como a Bíblia nos diz que Deus estava com o menino. E em seguida, ele vai trazer o exemplo de Jacó e Esaú, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas sobre Jacó, que não era também nem o primeiro, nem o único filho, vieram as bênçãos. Então eu vou ler os versos 10 e 11. E não foi esse o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Tudo nestes versos é muito importante, mas o que quero destacar é o que está entre parênteses, quando diz assim: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, que propósito seria esse? A qual eleição ele está se referindo? Ele está se referindo a uma eleição individual para a salvação? Me parece que não, mas sim na eleição de Israel como nação escolhida por Deus. Tanto é assim que no texto citado por Paulo, de Gênesis 25, 23, Deus disse a Rebeca: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro, e o maior servirá ao menor. As palavras usadas por Deus, 2 nações e 2 povos, confirmam. Não se trata exclusivamente de 2 pessoas, Jacó e Esaú, mas das nações que eles deram origem. E essa eleição, a eleição da nação de Israel, não se refere a mérito, ou seja, aquele povo não era melhor que os demais povos da terra. Porém, ele havia feito uma promessa a Abraão que da sua descendência faria uma grande nação, e dessa descendência viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, é
por essa promessa, é nesse propósito que está escrito lá, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse, o propósito da linhagem do Messias, da semente de Abraão. E aí Paulo diz no verso 11, né? Não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não foi porque eles eram melhores, mas porque Deus quis assim, por aquele que chama. E seguimos então para o verso 13, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Paulo agora, ele cita o profeta Malaquias. O profeta Malaquias viveu muito tempo depois de Jacó e Esaú. Então, quando o profeta fala sobre Jacó e Esaú, ele não está fazendo ali uma profecia na citação de Paulo, que é Malaquias 1, do verso 1 ao 3. Ele não está fazendo uma profecia em relação àquelas crianças, ele está fazendo uma constatação do que aconteceu. E por que Deus rejeitou Esaú? Porque já estava determinado assim? Bom, não é isso que diz o escritor de Hebreus. Eu quero ler Hebreus 12, verso 17. Eu vou ler em duas versões para facilitar a compreensão. Primeiro na ACF. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Agora na Nova Versão Internacional. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então o texto afirma que Esaú foi rejeitado depois. Depois de quê? Depois dele mesmo ter rejeitado sua primogenitura, ao vendê-la a seu irmão por um prato de comida. E com isso, ele rejeitou também a Deus. E agora, quando ele percebe que seu irmão recebeu a bênção da primogenitura, já é tarde. Mesmo que ele se arrependesse do que fez, não havia como voltar atrás. É importante ressaltar que o profeta Malaquias, ele também fala de Esaú e Jacó não como duas pessoas, mas também se referindo às nações que eles deram origem. A nação de Israel, que são os descendentes de Jacó, e os Edomitas, que são os descendentes de Esaú, que vai passar a se chamar Edom. O mesmo acontece aqui em Romanos com Paulo. Ou seja, Paulo não está se referindo apenas a Jacó e Esaú, mas às nações. E para não deixar dúvida quanto a isso, ele vai citar Êxodo nos versos a seguir, respondendo a mais uma das perguntas que ele costuma fazer. Eu vou ler o verso 14 e 15. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse texto, citado por Paulo, está em Êxodo 33:19. Um pouco antes, no livro de Êxodo, Deus havia dito àquele povo, ao levá-los para o deserto, que eles seriam sua propriedade peculiar, seriam um povo escolhido. Vamos ver melhor como está escrito em Êxodo 19, os versos de 4 a 6. Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Paulo vem desde o primeiro capítulo tentando mostrar que os gentios são parte das promessas de Deus. Eles também são filhos de Abraão segundo a fé e herdeiros das promessas feitas a Abraão juntamente com os judeus. Então Deus não escolheu o povo de Israel em detrimento de todos os demais povos da terra, porque como ele mesmo disse, afinal, toda a terra é minha. Ele os havia escolhido com um propósito que ele deixou bem claro ali no verso 6, que era que eles fossem santos, ou seja, separados, para proclamar o nome de Deus como uma nação de sacerdotes. Mas eles falharam nesse propósito. Ao invés de proclamar, guardaram Deus só para eles e fizeram até o contrário. Muitas vezes eles profanaram o nome de Deus entre as nações. Paulo já havia dito isso no capítulo 2 de Romanos, o verso 24.
Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E também nós lemos isso em vários profetas. Eu vou ler aqui apenas Ezequiel 36, verso 21. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Então vejam que eles fazem exatamente ao contrário daquilo que Deus tinha planejado para eles, daquilo que Deus os chamou para fazer. Por isso agora, em Cristo, todos nós somos sacerdotes e somos chamados a obedecer a sua ordem. Qual ordem? De proclamar o nome do Deus de Israel em todos os cantos da terra. E é exatamente isso que Pedro vai dizer, usando inclusive as mesmas expressões que Moisés usou para nós. E Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ao citar Êxodo 33:19, aquela parte que ele disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, Paulo está lembrando o povo, os judeus daqueles dias, que lá atrás Deus também tinha dito isso a eles. E da mesma forma que Deus agiu com misericórdia com eles, poderá agir com qualquer outro povo quando Ele quiser, porque ao escolher Israel, Ele não rejeitou os demais povos da terra. E isso, essa eleição do povo de Israel, não foi por mérito, não foi por esforço humano. É exatamente o que Paulo fala no verso 16, quando ele diz assim: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então agora ele vai falar sobre o endurecimento do coração de Faraó, no verso 17. Antes de lermos, vamos pensar um pouco. Será que aquele faraó do Êxodo, era um faraó bonzinho? Era um rei bondoso com o povo de Israel? E Deus foi lá e mudou, transformou o coração dele. Ele tinha um coração mole e Deus o endureceu para que ele fizesse o mal? Sabemos que não foi assim que aconteceu. Então vamos ler o verso 17. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Paulo está citando Êxodo 9, verso 16. Porém, nós vamos ler Êxodo, mas um contexto maior. Vamos ler a partir do verso 13 para a gente compreender melhor. Deus disse a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e seu povo com uma praga, que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive de pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então vemos que na leitura desses versos que Deus está até sendo longânimo com o faraó, dando-lhe oportunidade para que ele mude, mas ele insiste, ele continua, ele persiste no seu erro. Mesmo que com isso as pessoas do seu próprio povo estejam sofrendo com as pragas que Deus já havia enviado, e Deus agora diz que vai fazer pior do que já fez até ali. Deus já tinha enviado algumas pragas, e Deus deixa claro para eles: olha, eu poderia com uma praga só, de uma única vez, ter destruído você, mas eu vou aproveitar o seu comportamento para que o meu nome seja glorificado em toda a terra. E também desbancou todos aqueles deuses egípcios, porque aquele povo, o povo hebreu, já estava muito misturado, já vivia muito tempo ali no Egito e certamente já tinha aderido à crença de alguns deuses, já estava se contaminando com aquela idolatria do povo egípcio. Então Deus usa cada praga combatendo um determinado deus egípcio e mostrando para o faraó, para ele que se considerava o próprio Deus na terra, que Deus
O Deus dos hebreus é o verdadeiro Deus, está acima dele, de Faraó, e de qualquer outro Deus. Nós sabemos que há vários textos que vai aparecer o endurecimento do coração de Faraó como sendo uma coisa feita por ele mesmo, ou seja, Faraó endureceu seu coração, e há outros que vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Não podemos considerar uns e desconsiderar os outros. E nós temos que analisar todo o contexto. E ao fazermos isso, nós chegamos à conclusão de que o faraó já tinha o coração duro. Mesmo antes de Moisés solicitar a saída do povo, aquele faraó, por medo que o povo hebreu, que já havia se multiplicado muito, se aliasse com seus inimigos e viesse a lutar contra o Egito, acabasse o vencendo, porque eles eram muito numerosos. Então, por medo disso acontecer, o faraó já tinha aumentado a carga de trabalho deles. Antes, tinha já determinado que as crianças que nascessem menino fossem mortos, para ver se diminuía a quantidade de pessoas. Enfim, ele já havia feito várias coisas que mostravam a índole dele, a maldade que ele tinha no coração. Não foi Deus que plantou aquela maldade no coração do faraó. O coração do faraó já era mau, já era duro, e apenas Deus o permite ser assim e usa aquela situação para que seu nome seja proclamado ali entre aquele povo e também em toda a terra, né? E Deus já sabia que o faraó ia agir dessa forma. Lá, quando ele está convocando Moisés para ir ao Egito, libertar o povo, Deus diz para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, versos 19 e 20, Deus diz assim: Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que farei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. De qualquer forma, Deus age com soberania, seja agindo com misericórdia, seja permitindo um endurecimento. Ele faz somente aquilo que ele quer, da maneira como ele quer, porque ele é Deus, ele é soberano sobre tudo. Mesmo permitindo situações que vão contra a sua vontade, ele continua sendo soberano. E é isso que Paulo afirma e lembra eles quando ele disse no verso 18: porque Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. E então vem mais uma pergunta no verso 19: mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa, pois quem resiste à sua vontade? Será que ninguém pode ir contra a vontade de Deus? Será que é isso que Paulo está querendo dizer aqui? Ninguém resiste à vontade de Deus? Vamos deixar a própria Bíblia responder. Vamos ler Isaías, capítulo 65, versos 12 e 13. Pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e nem me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. O povo desobedeceu a Deus de forma deliberada, mas mesmo assim, ele continuou sendo Deus. Ele não perdeu a sua soberania. Podemos ler também em Mateus 23:37, o próprio Senhor Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Poderíamos ler vários outros textos, mas esses dois já são suficientes para ver que sim, podemos ir contra a vontade de Deus. Então, por que Paulo está fazendo essa pergunta, esse questionamento? Ele faz isso introduzindo uma sequência de citações dos profetas, a começar por Jeremias 18, aquela parte em que Deus manda ele ir na casa do olheiro e, ao ver o barro se desmanchando, se derrubando, e o olheiro vai lá e monta outro barro de outra forma, então Deus diz ao profeta no verso 6 de Jeremias 18: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os versos seguintes de Jeremias 18 são muito interessantes, porque eles vão mostrar uma interação entre Deus e o povo. Deus agindo conforme o povo age. Mas já podemos perceber aqui no verso 6
que Deus está tratando com a nação de Israel. E agora Paulo vai citar, no verso 20, ele vai fazer uma citação de Isaías 29, verso 16. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Vamos ler também no livro de Isaías, o capítulo 45, versos de 9 a 13, para entender melhor. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro, o que você está fazendo? Será que a obra que faz pode dizer, ele não tem mãos? A questão que Paulo está querendo apresentar aqui com a citação desses profetas, fazendo essas citações, é a mesma que ele já vem apresentando nos capítulos anteriores. A resistência dos judeus em entender e aceitar que os gentios também são povo de Deus. E isso não é uma coisa apenas da época de Paulo. Esse texto de Isaías 45, por exemplo, é sobre Ciro, que era um gentil. E logo no primeiro verso do capítulo 45, Deus o chama de seu ungido. Pensa para aquele povo judeu, ouvindo da boca do profeta, Deus chamar Ciro, um gentil, de seu ungido. Naquela época, entre eles, era ungido apenas reis, sacerdotes e às vezes os profetas. Então, como que uma pessoa de outra nação, que não foi ungida por um sacerdote ou por um profeta, rei, Deus chama ele de ungido? Lembrando também que ungido, na verdade, é o que significa a palavra Messias. Messias significa ungido, assim como Cristo também significa ungido. Então, pensa o povo judeu ouvindo isso da boca do profeta, Deus se referindo dessa maneira a um gentil. Então, eles ficam indignados e por isso Deus usa essa alegoria do olheiro e do barro, porque ele está dizendo, vocês foram feitos por mim. Como vocês questionam a maneira como eu vou tratar os meus filhos, seja da sua nação, seja de outra nação? É mais ou menos isso que Deus está querendo falar para eles. Paulo aqui também está querendo mostrar a mesma coisa. Ele já tratou da questão de que todos são filhos de Deus pela fé, tanto judeus como gentios, que os judeus são circuncidados fisicamente, mas eles têm que ter o coração circuncidado, assim como os gentios têm o coração circuncidado. E agora ele está tratando de profecias, de promessas de Deus, de incluir o povo gentil ali no povo judeu, fazer desses dois povos um só povo. Desde o princípio, Deus tinha esse plano e Deus não os escolheu rejeitando os outros povos da terra. Pelo contrário, ele tinha os escolhido com uma missão e eles falharam nessa missão e Deus agora está dizendo, olha, eu tenho misericórdia de quem eu quero, porque toda a terra é minha e todos os povos são meus. Deus é Deus tanto de judeus quanto de gentios. Então Deus, como o olheiro, ele pode fazer o que quiser de nós. Nessa mesma temática agora de olheiro, de barro, Paulo vai usar algumas expressões que normalmente são distorcidas. Paulo vai dizer que algumas pessoas são vasos de honra ou de misericórdia e alguns são vasos de ira. E ele vai dizer que esses vasos de honra e misericórdia são preparados por Deus. Mas os vasos de ira, eles são vasos de ira porque eles foram preparados por si mesmos, se prepararam para a ira de Deus. Foi o que nós lemos nos capítulos anteriores, que eles, por seu coração endurecido, acumulavam a ira de Deus sobre si. Por causa da sua rebelião, da sua rebeldia e não reconhecer Deus, não se sujeitarem à vontade de Deus, então eles estão sendo preparados por eles mesmos, por suas ações, para o dia da ira de Deus. Já vimos que sim, nós podemos desobedecer a Deus e ir contra a sua vontade, e é isso que eles fazem, e é isso que Paulo vai afirmar a seguir. Então vamos ler o que Paulo diz nos versos 21 e 22. O olheiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição?
Perceba que ele não está dizendo que os vasos de ira foram preparados por Deus, mas que Deus os suporta. Eles são preparados para a destruição, mas não por Deus, e sim por suas ações, e Deus os suporta com grande paciência. O mesmo que aconteceu com Faraó, que Deus o suportou com paciência para que o seu nome fosse glorificado em toda a terra. E agora, voltando ao assunto dos judeus e gentios, ele vai dizer que ambos são chamados, escolhidos para compor o seu povo, a sua nação, a nação eleita. Ele diz isso de forma clara nos versos 23, 24, do 23 ao 29. Ele está concluindo, o assunto. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele disse em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar que ele lhes declarou: vocês são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, ele está dizendo exatamente o que ele já vinha falando. Os judeus também são filhos de Deus, também são chamados por Deus, também fazem parte das promessas de Deus. Então, Paulo fez várias citações, desde Moisés até os profetas, para mostrar o plano de Deus explícito nas Escrituras de incluir os gentios no seu povo. E ele conclui o capítulo atribuindo novamente a justificação, a justiça, como da fé, como vindo da fé, da mesma forma que ele fez até aqui nos capítulos anteriores. Então, vamos ler do 30 ao 33. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, mas não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jesus é aquele que define quem são os herdeiros, porque ele é o verdadeiro herdeiro. Então, quem está nele, quem tem fé nele, se torna herdeiro com ele, seja judeu ou gentil. E assim entramos no capítulo 10. Ele vai falar sobre quem deu crédito à nossa pregação, citando também Isaías. Nesse capítulo, ele fala sobre a fé em Jesus, a justiça que vem de Deus, da mesma forma que ele já falou nos capítulos anteriores, que foi rejeitada pelos judeus e por isso, por eles terem rejeitados, eles são desqualificados, eles deixam de ser herdeiros da promessa, aqueles que rejeitam a justiça de Deus por Cristo. Eu vou ler o verso 3 e 4. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Verso 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Veja que ele diz que nem todos obedeceram, mas houve um remanescente que creu, do qual ele faz parte, e também todos os discípulos de Jesus. E ele volta a fazer o que ele fez em todos os capítulos, equiparando judeus e gentios. Vamos ler os versos 12 e 13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler também de 19 a 21. Novamente pergunto: será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim.
Mas a Israel, a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. E assim entramos no capítulo 11. E aí nesse capítulo 11 ele vai falar do remanescente, né, daqueles que creram. E ele vai reforçar que esses escolhidos, esse remanescente, são escolhidos pela graça, ou seja, por misericórdia de Deus, e não porque eles eram melhores ou porque eles eram judeus. E ele também deixa claro que, mesmo agora, escolhendo pessoas dentre os gentios, ele não rejeita os judeus totalmente. É o que ele fala no capítulo 11, verso 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. E aí ele vai falar que aqueles que permaneceram firmes são segundo a eleição da graça, no verso 5. Pois assim também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Ou seja, não é porque eles são melhores, mas é a graça de Deus atuando neles. Verso 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. No verso 7, ele vai voltar a falar sobre escolhidos e endurecidos. Então, quem são esses escolhidos? São aqueles que creram, aqueles que foram justificados pela fé em Jesus. E os endurecidos são aqueles que deliberadamente rejeitam a Deus, rejeitam a Jesus, da mesma forma que eles rejeitaram os profetas e os mataram. É o que Paulo diz no verso 11, que foi por causa da transgressão deles, ou seja, da rebelia deles, que veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. E aí ele vai falar sobre a alegoria dos ramos da oliveira, os ramos naturais e os ramos enxertados. Os ramos naturais são os judeus e o enxertado são os gentios. E ele explica que da mesma forma como os judeus, sendo ramos naturais, foram cortados por sua transgressão, por sua incredulidade, o mesmo pode acontecer com os gentios, que são ramos enxertados. É o que nós vamos ler do verso 17 ao 20. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. É importante ressaltar aqui que Paulo está condicionando tudo à fé, a crer ou não crer. Não é de uma forma aleatória. Não foram cortados porque Deus não os amou ou porque Deus os rejeitou, mas a sua fé ou falta de fé os levam a tal situação. E no verso 22 ele vai afirmar: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. O mesmo está escrito com outras palavras em Jeremias 18, dos versos 7 a 10, quando ele vai falar que se ele falar com uma nação que vai abençoar aquela nação e aquela nação começar a se rebelar contra ele, ele vai retirar as bênçãos sobre aquela nação. E se ele falar que vai destruir uma nação e aquela nação se arrepender dos seus pecados, como aconteceu com Nínive, Deus vai tirar aquela destruição e vai abençoá-los. Então Deus vai agir conforme a ação humana. O mesmo Jesus falou acerca de ser cortado, Jesus falou em João, capítulo 15, verso 2, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. E aí no verso 2 ele vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto, atira, ou seja, é cortada. Então, para sermos salvos, nós precisamos estar em Cristo, ter fé nele e estar nele. Mas fica bem claro que além de estar em Cristo, precisamos permanecer e dar fruto, senão poderemos ser cortados. A salvação é um processo em desenvolvimento.
Da mesma forma que os judeus, se crerem em Jesus, poderão voltar a ser enxertados e serem salvos, é o que ele vai falar nos versos 23 e 24. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Porque Deus, ele não é injusto, ele não faz acepção de pessoas. E aí Paulo vai concluir essa ideia no verso 32, dizendo que Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Todos estão sob a desobediência, todos estão sob o pecado, e ele vai exercer misericórdia para com todos, repetindo aquilo que ele disse e que Moisés também disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Seja judeu, seja gentil, não importa. Para encerrar, eu quero diferenciar o que seria permitir e determinar. Permitir é autorizar, é consentir, não proibir ou não impedir. Deus permite que nós pequemos, que nós desobedecemos, que nós façamos aquilo que desagrada a Ele, como nós já lemos aqui em algumas passagens, mas nós só fazemos isso porque Ele permite. E ao permitir essas coisas, Ele continua sendo soberano, continua sendo Deus, porque nós só fazemos aquilo que Ele nos permite fazer. Por exemplo, como falamos aqui muito sobre o Êxodo, quando José foi colocado pelo faraó como governador do Egito, o faraó deu a ele toda a autoridade sobre o Egito. José podia tomar decisões, fazer escolhas, sem precisar consultar ao faraó. E até fazer coisas que fossem contrárias à vontade do faraó. Por quê? Porque o faraó lhe deu permissão, lhe autorizou a fazer essas coisas. Mas o faraó não deixa de ser faraó por causa disso. O faraó não deixou de ser o soberano do Egito. Continuou como faraó. José era submetido a eles, continuava sendo submetido a ele, não estava acima dele. Então, ao faraó dar essa autoridade para José, ele não perde a sua autoridade, pelo contrário, só dá autoridade quem tem autoridade. Então, se Deus nos permite fazer essas coisas, Ele continua sendo o soberano da mesma forma. Nós, ao tomarmos decisões, não nos colocamos no lugar de Deus. Ninguém pode se colocar no lugar de Deus. Nós só fazemos aquilo que Ele nos permite fazer. E determinar, o que significa determinar? Ordenar, decidir, ocasionar, resolver, estabelecer limites. A Bíblia nos diz que há decretos de Deus e esses decretos não são revogados, não podem ser revogados. Se um rei faz um decreto e ele coloca que esse decreto não pode ser revogado, como aconteceu com aquele decreto que condenou Daniel à cova dos leões, os seus amigos à fornalha. Quanto mais Deus tem decretos irrevogáveis? Sim, é óbvio que sim, mas nem tudo que acontece na nossa vida é um decreto irrevogável de Deus. Muitas vezes é apenas a sua permissão. Para finalizar, eu quero dizer que Deus, como nosso Criador, Ele nos programou para várias coisas. O nosso corpo tem várias programações sobre as quais nós não temos controle. Por exemplo, eu não tenho controle sobre a minha digestão. Eu ingiro um alimento e o meu corpo faz o restante todo sozinho. Ele vai fazer toda a digestão, vai distribuir os nutrientes da maneira como ele está programado para fazer. Eu não tenho controle sobre isso. Nós temos uma programação para adoração. Nós fomos programados para adorar, nós temos necessidade de adorar. Mas Deus não colocou ali nessa programação a obrigação de adorarmos a Ele. Ele nos permite adorar outras coisas.
a fazer ídolos, a adorar pessoas, a ter veneração por pessoas ou por coisas. Apesar dele não querer isso, ele deixa claro na sua palavra que não é essa a sua vontade. Ele diz claramente: não façais para ti imagens de escultura, não se curvais a elas, não lhe prestem culto. Mas ele, apesar de expressar claramente a sua vontade, ele nos permite agir diferente com isso. Ele permite até que neguemos a sua existência. Apesar de se mostrar tão claramente para nós, ele permite que nós o neguemos. E é nesse Deus que eu creio, esse Deus que a Escritura me revela. Eu não fiz ele assim, ele simplesmente é dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu leio nas Escrituras que ele é. Aquele Deus que disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu espero ter conseguido transmitir da melhor forma aquilo que Deus tem, por meio da sua palavra, ministrado ao meu coração. Por tudo, Deus seja louvado.